louvor e de adoração, Pai. E eu te louvo, Senhor, pela vida da tua serva, Senhor, que está completou ontem mais uma primavera diante da tua presença, Pai. E eu tenho certeza, tão certo como o ar que eu respiro, que o Senhor é o Deus que tem sustentado ela e tem guardado nas tuas mãos poderosas, Pai, e tem cuidado de tudo, Senhor, da vida dela. O Senhor tem conduzido, tem dado sabedoria, tem dado êxito, tem dado graça a cada dia para ela. Conduzir, Senhor amado, a sua família, a sua vida diante do teu altar, Pai. E eu te peço, Senhor, continue sustentando a tua serva, Pai, nas tuas mãos, em nome de Jesus, Senhor. Que vai, Senhor amado, tu conheces e sonda o coração dela, tu sabes o desejo mais secreto do seu coração, e o único que pode realizar sonhos aqui nesta noite é o Senhor, Pai. Vai à frente, quebrando as muralhas, os grilhões, os impedimentos, vai caindo por terra, em nome de Jesus, Pai. E glorifica o teu santo nome, ó Pai, e que ela venha a ser abençoada em todas as áreas da sua vida, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo ela, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, também te peço pela tua serva, Pai, que vai trazer a palavra nesta noite, Senhor. Usa ela, Senhor amado, como instrumento, Senhor, nas tuas mãos, Pai. Que a tua palavra venha de encontro aos nossos corações, a tua palavra é viva e eficaz, Pai. Abra a nossa mente, o nosso entendimento, para compreender o que tu queres ministrar, Senhor, nossos corações, através da tua serva, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que nós venhamos aprender, Pai, mas eu te peço que nós venhamos colocar em prática também tudo aquilo que nós aprendemos, que vem da tua parte, Pai, em nome de Jesus. Usa, Senhor, cada vez mais a tua serva, Pai, e abençoa, Senhor amado, em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Durante o dia estava tranquilinha, mas aí vai chegando a hora de... Vai dando... Amém. Então, abram junto comigo em Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 17. A minha versão é um pouco diferente, mas vocês vão acompanhar daí. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai com amor. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido, desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta mais uma coisa para você, disse ele. Vá, venda tudo que você possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois disso, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essa palavra, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Para Deus.
Pode se sentar. Sobre esse texto aqui, eu já ouvi várias pregações sobre ele, falando sobre os ricos, falando sobre deixar as nossas riquezas, que é muito complicado o rico ser salvo, porque toda a segurança dele está no dinheiro. Mas hoje o Senhor me deu uma palavra sobre renúncia. Sobre renúncia. E é sobre isso que eu quero falar com todos vocês hoje. Então, lá no contexto histórico dessa época, quem tinha muito dinheiro, quem tinha muitas posses, ele tinha muitas vantagens, assim como hoje em dia, né? A gente sabe que quem é rico tem vantagem. E como tem, né? Quem é rico não pega a fila de SUS. Quem é rico, até mesmo para quem tem convênio, né? Se é rico é particular, passa na frente, né? Então, naquela época também, tinha muitas vantagens. Tanto as vantagens na questão econômica, quanto as vantagens de governo, de ter facilidade com os governantes daquela época, né? Já os pobres sofriam muito. Então, já dentro do seu ensinamento, Jesus vem falando a importância de buscar o reino de Deus sobre todas as coisas. A sociedade naquela época judaica, ela estava sob o domínio romano. Então, era muito dividido os pobres e os ricos. Quem era rico, quem era pobre. Tinha meio termo. Então, os ricos desfrutavam de tudo isso. Então, vocês imaginam ali, Jesus está saindo. Aí a Bíblia fala assim, lá no verso 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu. Ele precisava correr? Ele estava desesperado naquele momento ali. Porque se ele era rico, provavelmente ele era conhecido. Era para ter vindo alguém chamar ali por Jesus a atenção, mas ele veio correndo e se pôs de joelhos diante do Senhor. Então, hoje eu quero trazer para nós, né? 3 lições. Eu separei 3 lições que nós vamos aprender com o jovem rico, né? E a primeira lição é o cuidado com o legalismo. Como nós devemos ter cuidado para não ser legalistas. Então, eu quero falar para você primeiro o que é o legalismo. Legalismo é como seguir regras religiosas, como se estivesse seguindo um manual passo a passo. É como se alguém desse um manual para você. É igual quando a gente compra, a mulher sabe, né? Quando a gente compra alguma coisa, ou a gente quer fazer uma receita, a gente segue aquele passo a passo. Porém, dentro da igreja, quem apenas segue passo a passo é legalista. Quem apenas segue as regras da igreja, das condutas da igreja, é legalista, porque ele não vai a fundo. O legalista, ele faz, não sabe por que faz. O legalista, ele vem para a igreja, não sabe por quê. O legalista, ele participa de todos os cultos. Ele segue a regra de todos os ensaios. Ele segue, se tem Santa Ceia, ele está aqui. Se é preciso ter um dia de ensaio, ele está. Se tem um culto em outro horário, num dia diferente, ele está, porque ele cumpre regras. Mas ao mesmo ele não sabe por quê. Por que ele faz isso? Ele não sente aquele fervor no coração. Ele é crente e pronto. Tem até uma história aqui que eu conversando com o Wagner, falou assim: ilustra essa parte do legalismo, você precisa ilustrar. E aí ele contou uma história que eu achei muito interessante. Que uma jovem recém-casada, ela foi assar o pernil para a ceia de Natal. E ela cerrou o pernil no meio e assou dividido em 2 pedaços. E o marido dela falou: pai, por que você dividiu o pernil nosso inteiro? Ah, não sei, minha mãe fazia assim, eu aprendi assim,
meio, cortado em duas partes? Ah, também não sei. Minha mãe sempre fez assim, eu aprendi com a minha mãe assim, sempre fiz assim. Aí ligaram para a avó. Ô vó, por que você achava o pernil dividido no meio em duas partes? Ah, porque o meu forno era pequeno, aí não cabia inteiro, então tinha que ser dividido no meio. O legalista é isso. Ele segue sem nem saber por quê. Você tem uma história por detrás. Era simples, né? Era só assar o pernil inteiro, não precisava dividir, mas era por causa do forno. Gente, isso Você sabe por que você está na igreja hoje? Sabe por que você levantou hoje? Algum propósito o Senhor tem? Algum propósito o Senhor tem? Você é assim? O Evangelho, se ele não nos contestar, o Evangelho, se ele não confrontar, se ele der aquela cutucada da gente, não é Evangelho. E para pregar eu preciso dar uma cutucada, mas é em você e também em mim. Porque essa palavra, ela é como uma espada de dois gumes. Corta para cá, corta para lá. Beleza? E quando eu estava preparando tudo isso, o Senhor falou muito ao meu coração. Não vamos fazer como os legalistas. O legalista, ele faz pelo que as pessoas mandam sem saber por quê. O legalista, ele se põe superior às pessoas. Você se põe superior às pessoas porque você segue as regras e ele não? Você se põe superior às pessoas porque você está na igreja e os outros não? Lá em Marcos, o texto que a gente leu, no capítulo 10, no verso 21, diz assim: Jesus olhou para ele e o amou. Jesus não julgou. Jesus, que era aquele que poderia ter julgado, não julgou. Porque nós, às vezes, colocamos maior que os outros? Por que nós, às vezes, nos colocamos superior às pessoas? Não seja legalista. Não siga apenas as práticas religiosas. Entenda por que você está aqui. Não faça de qualquer jeito, de qualquer forma, só para cumprir protocolos. Faça de coração. Faça por inteiro. Não seja um legalista. Seja verdadeiro com você mesmo e seja verdadeiro com os outros. Não seja legalista dentro da igreja. Não finja ser alguém que você não é, apenas para cumprir regras e protocolos. Seguir regras nunca será suficiente para ser salvo. Vamos aprender com o jovem rico. Seguir os mandamentos e fazer só os mandamentos não é o suficiente. Sempre vai ter algo que nós precisamos renunciar. Todos os dias. A segunda lição é: seja um verdadeiro generoso. Então, a primeira lição que eu falei para vocês é legalismo. Cuidado com o legalismo. Cuidado com o legalismo. E a segunda lição é: seja um verdadeiro generoso. E para começar, eu preciso explicar para você o que é generosidade. Que a generosidade, ela é um caráter. Ela vem já moldado no nosso caráter. E nós, mães, temos responsabilidade de desenvolver a generosidade dos nossos filhos. Porque sem caráter, ele é formado pequeno. Então, nós temos essa grande responsabilidade de desenvolver isso dentro dos nossos filhos. Então, a generosidade, ela é uma disposição de dar, de compartilhar, de ajudar os outros sem esperar nada em troca. É um ato de dar livremente, seja por meio de recursos materiais, tempo, habilidade ou atenção, com o objetivo de beneficiar alguém ou uma causa. Generoso vai além de você doar dinheiro. Generosidade vai além de você entregar o seu dízimo na igreja. A generosidade, ela vai além disso, porque a generosidade pode ser o seu tempo. Muitas das vezes, nós não somos generosos. Não somos. E eu posso perguntar aqui: quantos de nós visitamos
asilos? Quantos de nós visitamos esses lares de orfanatos para crianças? Quantos de nós vamos aos leprosários? Quantos de nós vamos entregar uma palavra? Quantos de nós somos generosos quando a gente está num ponto de ônibus e a gente vê uma pessoa que está precisando de uma palavra e às vezes a gente retém, guarda pra gente, mas não tem a generosidade de entregar? Quantas das vezes a gente poderia doar o nosso tempo para alguém e a gente não faz? A palavra é assim. A palavra, ela nos confronta. É preciso nos confrontar para a gente se aprumar, para a gente entrar no caminho da forma como Deus quer fazer na nossa vida. Nós precisamos nos aprumar. Precisamos ter um coração generoso. O cristão, ele precisa ser generoso. O cristão não pode reter. Ele precisa se doar ao Evangelho. A generosidade é uma qualidade que traz benefícios tanto para quem doa, tanto para quem recebe. E lá em Atos, no capítulo 20, no versículo 35, na parte B diz assim: há maior felicidade em dar do que em receber. Então, quem é generoso, ele recebe muito mais do que quem está recebendo, quem está realmente recebendo, seja um pouco do seu tempo. Não é verdade? Às vezes a gente para conversar com alguém, com alguma amiga, dá um tempo, um pouco do nosso tempo para alguém, ou seja, para os nossos filhos, para sentar, para brincar, para conversar, para ouvir verdadeiramente. E depois, por aquilo ali, acaba dando uma sensação de ai, que dever cumprido, que gostoso, que alívio. E é isso. Um grande exemplo que eu posso trazer para vocês aqui para generosidade é o samaritano. Lá em Lucas, no capítulo 10, do 30 ao 35, está escrito que, em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Eles lhe tiraram as roupas e espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu de estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quero que você fale assim: sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Assim também um levita, diga levita. Quando chegou ao lugar, viu, passou pelo outro lado. Mais um, samaritano, fala samaritano. Estando de viagem, chegou aonde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários aos hospedeiros e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Olha só, Jesus estava sendo interrogado por um homem que tinha dinheiro, aqui nessa passagem, e ele fala assim: quem vai ser salvo? Como é que eu posso fazer para ser salvo? E aí, Jesus fala assim: amando o seu próximo como a ti mesmo. Aí ele vai dar: mas quem é meu próximo? Aí Jesus vem com a parábola. E aí, incrível é que o sacerdote, o levita, era crente. E não ajudou. E o judeu não se dava com o samaritano. Então, quando Jesus usou samaritano, era para cutucar o judeu. Porque o judeu não se dava de jeito nenhum com o samaritano. Eles tinham uma briga já há muitos anos. E jamais. O Wagner conversando com ele em casa, ele falou assim: talvez se o moço que estava caído no chão disse que era um samaritano, que ele estava desacordado, se ele disse que era um samaritano, ele tinha deixado ele tocar nele, né?
de tão rixa grande que eles tinham. Então, o sacerdote, ele seguia todas as regras, mas ele não tinha generosidade. Era muito provável que o levita também ajudasse, mas ele era um crente sem generosidade. E o improvável, um samaritano, foi quem ajudou. Assim às vezes a gente vê algumas ações das pessoas que fazem por generosidade. Até no mundo, às vezes a gente vê as pessoas fazendo grandes ações para ajudar pessoas carentes e a gente fala, às vezes a gente até ajuda, né? Mas eles às vezes estão fazendo por generosidade de verdade. Nós, que somos cristãos, muitas das vezes não fazemos. Muitas das vezes nós deixamos a desejar nessa parte, porque nos falta ter um coração generoso, ser um verdadeiro generoso. E como é que a gente sabe se a gente é generoso? Eu dividi aqui algumas coisas para falar com vocês, para saber se nós somos generosos. Porque o generoso, ele contribui para causas sociais. O generoso, ele doa o seu tempo para alguém. Você é uma pessoa prestativa? Você é uma pessoa generosa? Você incentiva as pessoas? Você contribui com alguma coisa dentro do seu lar? Você ajuda nos afazeres domésticos? Maridos ajudam as esposas? Esposas contribuem em algo com o seu esposo? Ajuda? Isso é ser generoso. Não é só para o mundo ver, mas dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, os nossos filhos, os nossos familiares precisam enxergar generosidade em nós. Porque as pessoas sempre vão apontar, é o crente. Como que tem um cristão que não tem um coração generoso? Jesus nos ensina o tempo todo a dar para o nosso próximo como a nós mesmos. E o pastor Gino até falou isso aqui na terça-feira, né? Que não é dar um pedacinho, é compartilhar, e compartilhar é metade. Como a ti mesmo, se você vai comprar uma cesta básica para ajudar alguém, não é a cesta básica mais barata, é o que você come lá na sua casa. O pastor Luiz falou, o irmão trouxe o café que eu gosto. Tenho certeza que esse irmão comprou do melhor, porque ele sabia também que era bom. E é assim, ter um coração generoso. Com as cestas que a gente faz aqui na igreja, quando você vai lá no mercado, você escolhe o mais barato para trazer para a igreja, ou você compra do mesmo que você compra para a sua casa. Isso é ter um coração generoso. Isso é amar o teu próximo como a nós mesmos. É fazer aquilo que a gente compraria para nós, a gente fazer pelos outros. É fazer assim. Uma pessoa generosa não é pegada às coisas aqui, porque ela sabe que um coração generoso agrada ao Senhor. E a primeira lição que eu falei com vocês foi: não seja legalista. E a segunda, seja um verdadeiro generoso. E a terceira lição, tenha um coração sincero diante de Deus. O que é ser sincero? Sincero significa ser genuíno, honesto e transparente em suas palavras, ações e intenções. É agir de acordo com seus verdadeiros sentimentos, pensamentos, convicções, sem falsidade, hipocrisia ou engano. Ter uma relação sincera e íntegra com Deus. Ter um coração sincero diante do Senhor. Muitas das vezes, eu tenho que contar que na época que eu era da outra igreja, várias vezes eu ajoelhei para orar, Jesus abençoe, mas era tão falso, que hoje eu olho para trás e penso, mas era tão falso.
fazendo tudo. Não tenha vergonha. Reconheça os nossos. É imprescindível que nós possamos reconhecer os nossos erros, as nossas falhas diante do Senhor. Ter um coração sincero diante do Senhor. E a palavra sincero, ela vem do latim sinceros, que significa limpo e puro. Tem uma explicação sobre isso que há muitos anos atrás, em Roma, eles esculpiam aqueles bustos, né? E dentro daquele, quando ficava as imperfeições daqueles bustos, umas estátuas, né? Ficava imperfeições, aí tinha alguns escultores que eles colocavam cera. Quem conhecia, quem ia comprar esses bustos e conhecia, eles iam com a vela para ter certeza de que não tinha cera ali, né? E então ficou conhecido como sincera, que era sincero. E hoje se transformou nessa palavra de sinceridade. Então, quem é sincero não tem cera, não é falso. Quem é sincero é de coração, é verdadeiro, não é falso, não é maquiado. Quem é sincero, ele é aquele mesmo. Pronto, com todas as falhas, com todos os defeitos, com todos os acertos, ele é aquilo dali, que ele é sincero. Ser sincero diante do Senhor é o mínimo para termos um relacionamento com Deus. É possível ter um relacionamento com Deus se a gente não consegue ser sincero nem com Ele. Às vezes a gente é falso com outras pessoas, com os amigos. Às vezes a gente não tem uma amizade tão sincera, mas com o Senhor não tem como, porque Ele contempla tudo. Ele contempla tudo. Não tem como ter um relacionamento com o Senhor se não for sincero. Não tem como. Que nós possamos nos quebrantar verdadeiramente diante do Senhor, reconhecendo todos os dias os nossos erros, os nossos pecados e aquilo que tem nos afastado do Senhor. Que nós possamos, a partir de hoje, ter um relacionamento sincero com o Senhor. É isso que Ele espera de nós. Sinceridade ao nosso coração, sinceridade no nosso falar, sinceridade nas nossas ações. Que possamos ser pessoas sinceras diante do Senhor. Que nós possamos reconhecer as nossas limitações. Que você, a partir de hoje, seja uma pessoa sincera. Que você, a partir de hoje, possa reconhecer quantas vezes você precisa de ajuda. É mesmo? Às vezes a gente fica segurando, não quer dar o braço a torcer porque não quer ser sincero, não quer se mostrar fraco. Mas que você possa ser sincero diante do Senhor. Que você possa ser sincero diante da sua família, demonstrando se você precisa de ajuda, demonstrando se você não está aguentando o fardo sozinho. Que você tenha sinceridade no seu coração. O jovem rico, ele era uma pessoa legalista. Ele era um religioso. Ele confiava que, seguindo as regras e as leis, nisso estava baseada a sua salvação. O jovem rico, ele não foi generoso, porque ele se prendeu às suas posses. Ele não quis vida eterna. Ele virou as costas para Jesus, porque a riqueza dele falou mais alto. E ele não conseguiu entregar. Ele trocou Jesus para suas posses. E você? Pelo que você tem trocado Jesus? Pelo que você tem virado as costas para Jesus? No início eu falei para vocês que a palavra que o Senhor falou para mim era sobre renúncia. E todos nós temos que renunciar a algo que rouba a atenção do Senhor, que rouba o tempo, que rouba o momento de termos um coração sincero, que nos faz ser legalista. Todos nós temos algo para entregar para o Senhor.
algo tem tirado o seu foco. Todos nós temos algo que tira o nosso foco, algo que nos tira da presença, algo que nos leva para distante de Deus. Lá em Mateus 16, 24 e 26 diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem quer perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Quero convidar o grupo de louvor para me ajudar. O Evangelho, ele é renúncia. O Evangelho é um confronto com nós mesmos, todos os dias. Esse jovem rico, ele não foi sincero, porque na verdade ele queria que Jesus passasse a mão na cabeça dele. Naquela época tinha vários mestres. Será que ele não procurou vários para tentar ver se alguém deixava ele seguir daquela forma? Mas ele foi em Jesus. E Jesus confrontou. Com amor. Mas Jesus confrontou. Mas ele não abriu mão. Quero que você se coloque de pé. Aleluia. Espero que a partir dessa palavra tão simples, o Senhor tenha tocado no seu coração. E que a partir de hoje nós possamos ter um coração sincero diante do Senhor. Que a partir de hoje não sejamos mais legalistas. E que a partir de hoje nós possamos renunciar àquilo que tem roubado, aquilo que tem feito nós trocarmos por Jesus. Quero convidar você a se sentir tocado e confrontado com essa palavra. Talvez você não se sinta uma pessoa tão generosa. Talvez você não se sinta uma pessoa sincera diante do Senhor. Talvez você é um legalista que